Eu já estou com a doutora Isabela Tavares. Ela é médica, oncologista, clínica do Hospital UOPECAM, da nossa cidade de Umuarama. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Novembro Azul. Foi Outubro Rosa, entra Novembro Azul. E agora vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Homens, preste atenção. Muitas vezes eu falo assim, ai, Tamir, você só lembra das mulheres, só faz matéria para as mulheres. Nada disso. Sempre que tem um assunto importante que se dirige a vocês, nós estamos sempre em busca de informações. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, Tamires, sempre uma honra. Pois é, eu também, né? Sempre uma honra estar aqui no seu programa. Muito bacana aí o trabalho que vocês fazem, toda a minha admiração. Obrigada, é a mesma coisa, nós com vocês, né? Pessoas que estão aqui, tão queridas, tão dedicadas, né? Salvando vidas. Nosso Pai do Céu e depois eles, né? Porque quando interna alguém ou leva alguém para consultar, você quer só boas notícias, mas você que lida com uma área mais delicada, né? As pessoas estão sempre na espera, né? Tá com o vidinho pronto, só para ouvir coisas boas. E nem sempre acontece. Então, por isso que tem que ter os cuidados. Com certeza. Dentro da oncologia a gente tem assim coisas negativas, temos prognósticos delicados com algumas doenças, né? Mas hoje em dia nós temos várias estratégias de prevenção, inclusive com bons resultados, né? Prospectivamente, a gente tem tido estudos que têm demonstrado bons resultados quando a gente faz uma prevenção de forma adequada, evitando que a doença se alastre ou que a gente faça um diagnóstico precoce. Então nós temos tido boas ferramentas para conseguir fazer uma prevenção adequada. Quando nós chegamos assim no Hospital UOPECAM, nós observamos, né, os corredores, já muita gente esperando, né, para entrar na sala do profissional para consulta. E eu tenho observado que os homens estão procurando bastante, né? Sim, isso a gente tem observado também no consultório, um ponto muito positivo, né? Temos aí uma certa relutância dos homens em buscar os médicos, seja em qualquer área, os homens acabam sempre aí indo arrastados pelas suas esposas, namoradas, né? As filhas, então acaba que os homens procuram menos, mas ultimamente nós temos de fato visto eles procurando mais o atendimento, têm se preocupado mais com a saúde, talvez pelas informações estarem mais fáceis de serem acessadas com a internet, os veículos aí de comunicação. Então, com isso a gente acaba tendo aí com que as informações sejam divulgadas para todos e os pacientes têm buscado a gente de forma mais precoce. Vamos falar dos nossos queridos homens, né? Tem muitos homens que chegam a 60, 70 anos que nunca fizeram um exame para ver como que está a próstata, porque eu acho que é o normal. A próstata, conforme vai envelhecendo, ela vai crescendo também. Começa a aparecer seus problemas. Sim, com certeza. Nós temos aí algumas condições também benignas da próstata, com o envelhecimento, ela fazer uma condição chamada hiperplasia prostática benigna. E com isso, os homens eles podem eventualmente ter alguns sintomas urinários, dificuldade na micção, até sintomas irritativos, mas também temos o câncer, né? Então, é importante que os homens eles façam as suas consultas periódicas, a qualquer sintoma, acabem procurando o médico. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem algumas recomendações específicas para o rastreio de câncer de próstata. Isso no resto do mundo ainda não é um consenso entre fazer ou não fazer o PSA, o toque retal, em virtude de poder diagnosticar doenças de fácil acesso, de fácil tratamento e submeter os homens a procedimentos invasivos. Então, a gente ainda tem algumas questões que devem ser mais investigadas. Porém, aqui no Brasil a gente acaba recomendando esse rastreio com o PSA, com o toque retal, a partir aí de idades específicas. A nossa recomendação pela Sociedade Brasileira de Urologia é a partir dos 50 anos. E para as pessoas que têm fator de risco, negros que têm um pouco mais de predisposição a esse tipo de doença, a partir dos 45 anos. Mais cedo? Mais cedo.
Mais cedo, né? Pelos fatores de risco, quem tem história familiar acaba tendo também essa indicação de fazer um rastreio mais cedo. Inclusive, hoje em dia a gente tem tido muitas outras ferramentas do ponto de vista genético, de pesquisas em relação a DNA, sequenciamento, e com isso a gente tem também feito mais diagnóstico de pacientes que têm desenvolvido a doença por cunho genético, por alguma mutação. Então, apesar de ser uma população menor, apenas 10% da população, mas ainda assim a gente deve investigar, porque esses são os pacientes que possivelmente vão ter um prognóstico um pouco mais delicado. A mulher tem como fazer o toque, né? Ela vai baixo chuveiro, sabonete, né, no seio, vai se apalpando, qualquer coisa de anormal, ela já vai para o médico. Agora o homem não tem, né, por motivo da próstata, é somente exames. Exatamente, exames e também o homem se conhecer o seu corpo, notar os sintomas que podem... Que vai parecendo diferente? Exatamente, sintomas que podem estar relacionados a algo patológico, como por exemplo dificuldade para urinar, dores para urinar, eventualmente dor abdominal, pélvica. Às vezes ele pode começar a perder peso, eventualmente até dores em outros locais do corpo podem sim refletir eventualmente problema de próstata, porque a gente sabe que a próstata, o câncer de próstata, ele gosta de migrar muito para os ossos. Então eventualmente alguns homens eles já abrem a doença já na sua forma mais avançada e descobrem por alguma dor em algum local específico do corpo. Então é bem importante que os homens eles notem esses sintomas e procurem precocemente o médico. Agora, no caso do câncer, atinge só os ossos da bacia ou é por um todo? Não, ele pode sim, pela proximidade da próstata, atingir primeiramente os órgãos ali da bacia, os ossos nessa região, porém a gente também pode ter as metástases ósseas no esqueleto apendicular, esqueleto axial, braços, pernas, coluna principalmente, então em linha geral nos ossos como um todo. Tem muitos homens que falam assim, ai, eu vi a matéria sua lá, porque a gente já fez, né? Ai, eu levanto umas 6, 7 vezes à noite para fazer xixi, faço muito. Eu estou preocupado, mas não sente nada, faz bastante xixi. E esse também é um ponto, é um sintoma irritativo da próstata, que a gente chama de noctúria, que é o aumento da frequência urinária à noite, e pode ser um sinal de que a próstata ela tenha crescido. É um sinal de que a próstata ela esteja ali fazendo alguma compressão da bexiga. Faz mais xixi? Pode fazer mais xixi. A próstata ela pode chegar em tamanhos que sejam volumosos, fazer uma compressão ali da bexiga, e com isso o paciente ele sentir mais vontade de ir ao banheiro, tendo que esvaziar a bexiga com mais frequência. Isso é comum. O câncer de próstata, assim que é constatado, claro, tem todo um tratamento. Tem cirurgia, depois uma quimioterapia, uma radioterapia? A quimioterapia a gente utiliza em últimos casos, né? São para os casos mais avançados, porque o câncer de próstata, em linhas gerais, ele tem um bom prognóstico. Ele é uma doença que a gente costuma dizer indolente, lenta, ela tem uma lenta evolução na maioria dos casos. Lógico que tem algumas poucas exceções em que a doença se apresenta na sua forma avançada, mas a gente costuma ter um bom prognóstico. Inicialmente, quando o tumor está nas suas fases iniciais, o tratamento ele pode ser feito com a cirurgia, eventualmente com radioterapia. Quando a doença ela se torna o que a gente chama de localmente avançada, podemos lançar mão da hormonioterapia, que são aplicações de injeções intramusculares ou eventualmente comprimidos, medicações injetáveis em subcutâneo. Então, varia muito do estadiamento da doença, ou seja, do grau de avanço dela, de onde ela está localizada, baseado nisso que nós vamos programar o tratamento. Vamos fazer assim uma comparação. Vamos fazer comparação. Mulher, câncer de mama, homem, próstata. Hoje, quem que é mais acometido e que parte, que seja grave? Mais homem ou mais mulher? Em termos da incidência, nós temos incidências muito consideráveis, tanto para homens quanto para mulher. Câncer de mama para mulher, no Brasil nós temos quase 60 mil casos novos por ano.
Nos Estados Unidos isso chega a 200 mil novos casos por ano. Então é um número muito expressivo. Para homem também, o câncer de próstata está atingindo cada vez mais uma incidência elevadíssima. Ele está aí ranqueado entre um dos tumores mais frequentes na população masculina, perdendo aí só para o câncer de pele não melanoma, que é esse do sol, da exposição solar. Então, ambos são doenças muito frequentes em ambas as populações, e também, caso a gente não faça o tratamento apropriado no início, as duas doenças podem sim chegar a acabar fazendo com que o paciente faleça pela doença, ter um desfecho desfavorável. Quando diagnosticado precocemente, tanto o câncer de próstata quanto o câncer de mama, eles têm excelentes prognósticos com altíssimas taxas de cura. Então, são doenças assim, uma do homem e outra da mulher, muito embora câncer de mama também pode acometer os homens, bem menos frequente, mas pode, mas as duas são doenças potencialmente curativas. Como é que fala o câncer recidivo? Pode voltar os dois, tanto homem e mulher? Sim, pode voltar os dois, tanto o câncer de próstata pode ter uma recidiva, quanto o câncer de mama. Por isso é sempre importante fazer o acompanhamento periódico, mesmo os pacientes que já estão curados, é sempre importante fazer esse acompanhamento periódico, porque infelizmente hoje nós não temos mecanismos, ferramentas que nos digam se o câncer vai ou não voltar com uma certeza absoluta, a gente tem algumas pistas que podem sugerir, portanto a gente deve sim estar sempre fazendo esse acompanhamento. Agora, a partir do momento, foi constatado o câncer, fez o tratamento, está curado, vamos falar assim, o tratamento é para o resto da vida? Em alguns casos, nós damos alguns anos para os pacientes para fazer um acompanhamento. No caso do câncer de mama, hoje a recomendação é que esse acompanhamento seja feito até 10 anos após o término do tratamento. Mas como o câncer ele tem se tornado uma doença crônica, ele tem tido essa tendência de se tornar uma doença crônica, onde os pacientes eles estão conseguindo viver cada vez mais, melhor, por um tempo maior. Então, dessa forma, a gente está recomendando que esses pacientes eles acabem fazendo um acompanhamento a longo prazo. A gente, dentro da prática oncológica, costuma dar alta para os pacientes apenas em algumas situações bastante específicas. Geralmente, eles acabam ficando com a gente. Eu acabo brincando com os pacientes que aqui é um casamento, O paciente acaba fazendo um casamento, amor eterno aqui com os médicos. Prevenção. Sempre é a palavra de ordem para nós, a prevenção, ela evita que o paciente ele tenha desfechos desfavoráveis, evita que o paciente ele descubra, quando vai descobrir uma doença, ele descubra em fases avançadas. Então, a prevenção ela deve ser amplamente divulgada, inclusive esse é um apelo que a classe médica, a classe da saúde faz aos governantes hoje, porque a prevenção ela vai fazer com que a gente evite mortes, hospitalizações, consiga principalmente melhorar a qualidade da vida, diminuir sofrimento tanto do paciente quanto da família, que a família sofre junto. Então, e sem contar a economia para os cofres públicos aí, que com a prevenção a gente consegue reduzir em muito tratamentos desnecessários e hospitalizações desnessárias também. Então, a prevenção acho que é a palavra de ordem nesse momento, que a gente está vivendo agora. Sem dúvida, acho que é o pilar da oncologia é a prevenção. Tabu. Sempre tem, principalmente para os homens, mas lembrando que o toque retal é um exame extremamente simples, indolor. E é o mais completo? É um exame mais completo do ponto de vista de realmente sensibilidade, palpação. Com o toque retal, o médico ele consegue identificar nódulos que eventualmente o paciente ele pode ter um PSA normal, porém já com algum nódulo na próstata. Então, fazer o PSA não exclui o paciente de fazer o toque retal. Então, eles acham que isso só é suficiente? Não é suficiente, Os dois exames, um complementa o outro. Não deve ser um tabu. O homem ele não vai perder a sua masculinidade fazendo esse exame, bem pelo contrário, ele vai estar se cuidando e é um ato de amor à sua própria saúde. E as mulheres agradecem? Com certeza as mulheres agradecem, Vão dar menos trabalho para nós, Falou tudo. Com certeza. É um bem para todos. É um bem para todos.
Para a gente encerrar, doutora, fique à vontade, deixe seu recado aí. Novembro Azul. Bom, acho que já falamos de tudo, mas sempre bom enfatizar a prevenção, que quando houver qualquer dúvida, seja a mínima que for, que sempre procurem, tanto os homens quanto as mulheres, sempre procurem atendimento dos especialistas. Hoje em dia a gente tem muito acesso à internet, nem sempre a internet nos traz informações confiáveis, verídicas, então sempre é importante sim se consultar com o médico, se informar com veículos de fontes seguras e nunca deixar de conhecer o próprio corpo, que é o principal. E lembrando que aqui no Hospital Opecam você faz todo o tratamento, atendimento gratuito. Com certeza, nós temos aí campanhas que são feitas periodicamente aqui no hospital. Nós temos campanhas que eventualmente os médicos vão para os municípios, tentam fazer essa triagem, esse rastreio nas populações que têm dificuldade de acesso, e aqui no hospital a gente consegue fazer tudo de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Recado dado. Homens, se cuidem. Que Jesus abençoe grandemente, doutora, por mais esse momento. Amém. Todos vocês, sua equipe maravilhosa, são sempre meus convidados aí. Então tá bom, que Jesus abençoe. Amém. E até a próxima. Igualmente. Gente, eu fico por aqui. Volto já.